A convidada deste Veja Entrevista é a doutora Dalva Poiares. Ela é médica do Instituto do Sono e professora de Medicina e Biologia do Sono da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Dalva, você tem problemas para dormir? Todos nós um dia podemos ter, mas daí a você ter um transtorno do sono, uma doença do sono, existe um limite, existe uma diferença. Como é que você se interessou pela questão do sono? Você já era formada em medicina? Conta a história. Isso. E na época eu fiz a residência em neurologia e os primeiros registros do sono estavam acontecendo. Então foi uma época bem fértil para o pioneirismo do sono aqui no Brasil. E nessa época eu queria fazer pesquisa científica, eu queria fazer minha pós-graduação em alguma coisa que eu achasse que estava faltando, que era um campo novo. Na realidade, nos Estados Unidos já existia há um tempo, mas no Brasil era um campo novo. Isso quando, Dalva, em que ano foi? Foi no início dos anos 90. Dos foi anos 90. Em 91, 92. Sei. Você é doutorada, então, nisso. Nos distúrbios do sono também. Isso. A insônia, são vários tipos de insônia ou uma só? Então, falando em distúrbios do sono, existem cerca de 100 distúrbios, uma centena de distúrbios do sono. Mas insônia é um dos mais comuns. Se nós tivéssemos que pegar os mais comuns, são muito poucos. Quais são? São insônia, apneia obstrutiva do sono, que é acompanhada pelo ronco, e sonambulismo, né? Comportamentos anormais à noite, onde o indivíduo levanta, atua durante o sono. Eu acredito que esses são os mais comuns. A insônia provoca que tipo de consequência? Quem fica sem dormir, dorme, por que acontece? É muito interessante o que a gente conhece hoje em dia. Por quê? Os estudos epidemiológicos, quando você examina a população geral, você observa que quem dorme menos morre mais. Quem dorme menos fica mais gordinho, tende a ter mais obesidade. Quem dorme menos tende a ter mais problemas cardiovasculares e até mesmo diabetes. Então, nós ficamos pensando, puxa, então será que os insones estão incluídos nessa população? Pois é, parece que a privação de sono, ou seja, o seu cérebro é capaz de dormir, você precisa dormir um número X de horas. Entretanto, a sua vida não deixa. Como jornalista, você sabe, é uma pessoa muito ocupada e você não tem tempo para dormir o que você precisa. São horários muito irregulares, né? Além dos horários irregulares. Então, o seu organismo vai pagar um preço por isso, que é diferente do preço da insônia. Então, hoje em dia, a gente sabe que a insônia não é simplesmente uma privação de sono. O cérebro do indivíduo com insônia desaprende a dormir. No entanto, o indivíduo que está privado de sono, ele precisa dormir e não tem tempo. O indivíduo com insônia, ele tem tempo e não consegue dormir. São duas coisas diferentes. E as consequências são diferentes. O indivíduo com insônia, ele tem muito mais consequência na esfera mental. Ele tende, a longo prazo, a ficar um pouco deprimido, um pouco ansioso. Estressado. Muito estressado, irritado, desconcentrado. Então, ele perde um pouco da produtividade do desempenho. Perde a concentração, perde a atenção e desenvolve de uma maneira pior. Ou seja, ele a insônia é um ônus para a sociedade. Esses efeitos que você mencionou, estresse, aflição, né, angústia, isso aí também não é fator de insônia, acaba havendo um círculo vicioso, é isso? Exatamente, exatamente. Então, existem cerca de 50 causas de insônia, 50. Algumas muito mais comuns. Entre as mais comuns, cerca de 30% a 40% de todas é uma que se chama insônia primária. A insônia primária, ela tende a ocorrer mais em mulheres, cerca de 3 para 1. 3 mulheres para um homem. E ela se caracteriza por uma resposta anormal ao estresse. Vamos supor que um grupo de pessoas, entre homens e mulheres, passaram por um estresse rigorosamente igual. Todos vão deixar de dormir? Não. Todos vão fazer, por exemplo, uma gastrite? Todos vão infartar? Não. A reação é diferente. Exatamente.
Então, alguns estão predispostos a desenvolver insônia. Agora, pode ser que naquela noite todos durmam mal, porque o estresse é agudo. Entretanto, aqueles que têm tendência a desenvolver insônia, o que vai acontecer com o tempo? Eles vão continuar dormindo mal e vão começar a ter dificuldade de iniciar o sono, ou seja, deita e demora para dormir, ou acorda no meio da noite algumas vezes e não consegue reconciliar o sono. Isso é insônia. Dalva, qual é o tempo ideal de sono? Quantas horas uma pessoa deve dormir? Em média. Isso varia de indivíduo para indivíduo. Existem pessoas que, como saber? Se você dorme 6 horas, 7 horas, 8 ou 9, e se sente todos os dias, ou seja, com alguma regularidade, e você acorda bem, então essa é a sua necessidade de sono. Entretanto, existe uma outra questão, que é a questão circadiana. Além do número de horas, existe um horário que o seu organismo te favorece mais a dormir do que outro horário. Por exemplo, existem pessoas mais matutinas e outras mais vespertinas, ou seja, que preferem estar acordadas à noite e que produzem mais à noite. Existem esses polos e existem as pessoas mais indiferentes. Então, por exemplo, um indivíduo que cujo organismo se adapta a dormir das 11 às 7, se ele tiver que acordar às 4 da manhã, porque ele arranjou um emprego, um trabalho que vai entrar muito cedo, ele vai ter uma certa privação de sono, porque não existe realmente aquela compensação para ele manter as 8 horas, ele vai começar a dormir 9, 8 horas da noite. Essa hora o organismo dele ainda entende que ele está acordado. Existe uma informação que é difícil de você enganar o organismo nesses horários. Para concluir essa primeira parte da nossa conversa, quantas horas você dorme? Eu sou longa dormidora. Infelizmente, eu preciso de 8 a 9 horas de sono. E consegue? Às vezes, nem sempre. Estamos conversando com a doutora Dalva Poyares, ela é médica e especialista em sono.